Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Estou aqui pela graça de Deus e tenho certeza que você que está me acompanhando está aí também pela graça do Senhor. Deus tem cuidado da nossa vida, assim nós cremos. Um Deus que nos dá segurança, um Deus que nos dá conforto e consolo em dias difíceis. E a palavra do Senhor nos diz que a segurança que nós precisamos está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu espero que nessa noite a palavra de Deus gere no seu coração segurança, que você possa ser alimentado pela palavra de Deus e que essa boa semente que será lançada caia sobre o seu coração e produza muitos frutos para a glória do Senhor. Antes de nós lermos o texto bíblico e continuar a série A Segurança do Cristão, eu gostaria de lembrar a todos que no próximo domingo nós daremos sequência à série Nós Podemos Fazer Mais. E nesse mês de setembro, aproveitando o Setembro Amarelo, nós vamos conversar sobre nós podemos fazer mais pela vida. Então que você acompanhe essa série de mensagens que vai acontecer todo domingo às 17 horas. Vamos assistir agora a vinheta da série e em seguida eu volto com mais um estudo bíblico. Vamos continuar a série A Segurança do Cristão. Essa série que está baseada nas cartas do apóstolo João. Nós começamos algum tempo atrás o estudo da primeira carta de João. O nosso objetivo é estudar de forma expositiva todas essas cartas do Novo Testamento, as 3 cartas do apóstolo João. E nós temos acompanhado essa série de mensagens que tem trazido ao nosso coração essa segurança, essa certeza de que nós somos de Jesus e que nada, nenhuma circunstância, nenhum indivíduo, nenhuma força espiritual podem nos arrebatar da presença de Jesus, das mãos do nosso Salvador. E eu quero convidar você para ler comigo agora na primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 8 a 14. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 8 a 14. O texto bíblico vai aparecer no seu vídeo e você poderá acompanhar a leitura que nos diz assim: Todavia vos escrevo novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Queridos, nós temos acompanhado aqui o estudo dessa primeira carta e nós já vimos nos estudos anteriores que o apóstolo João aqui, nessa primeira carta, ele lança alguns critérios, alguns testes para que nós possamos identificar os falsos e os verdadeiros crentes. Vale lembrar que a igreja cristã daquela época estava sendo perseguida pelos falsos mestres e, de certa forma, eles
ensinavam falsas heresias, tirando os discípulos de Jesus do caminho certo. E a palavra do Senhor então nos diz que João vai escrever essa carta para dar segurança aos crentes, a segurança da salvação. E o apóstolo João então vai ensinar para nós como que podemos identificar aqueles que são realmente verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que amam a Deus verdadeiramente. A gente sabe que no meio da igreja, no meio da comunidade cristã, há joio e trigo. Infelizmente, o joio está misturado no meio do trigo. E nós podemos, então, à luz da palavra de Deus, identificar quem é joio e quem é trigo. E o apóstolo João aqui, ele vai lançar para nós, nessa primeira carta, o primeiro critério, que é o teste de uma vida santa, que diz respeito ao teste moral. Aquele que ama Jesus verdadeiramente, ele vive em santidade. Ele ama estar próximo da luz que é Deus, essa luz que brilha, essa luz que ilumina todas as coisas. O segundo teste, o segundo critério que João vai ensinar aqui para nós é o teste do amor ao cristão, o teste social. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele ama o próximo, ele ama o seu irmão. Ele obedece os mandamentos de Deus, ele guarda esses mandamentos com alegria. Em terceiro lugar, João vai falar sobre o critério a respeito da verdade sobre a pessoa de Cristo, que é o teste doutrinário. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele guarda as doutrinas. Ele recebe Jesus Cristo como seu Senhor, ele crê que Jesus é Deus, que é o Filho de Deus, ele crê que Jesus é o Deus encarnado, o Deus que venceu a morte. Ele crê que o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. O apóstolo João, ele ensina para nós aqui nessa primeira carta sobre esses testes, o teste moral, o teste social e o teste doutrinário. E com esses testes nós podemos identificar quem é joio, quem é trigo, quem ama Jesus de verdade e quem está ali apenas seguindo os seus próprios interesses. E o apóstolo João, no estudo anterior que nós vimos, ele fala a respeito desse novo mandamento. E que sentido o mandamento do amor é novo? Porque nesses versículos aqui do capítulo 2, a partir aí do versículo 6, João vai falar sobre a importância do amor, o teste social, a responsabilidade que nós temos de amar uns aos outros. O discípulo de Jesus, ele tem que amar o seu próximo. O discípulo de Jesus, ele não odeia o seu irmão, pelo contrário, ele ama o seu irmão, ele ama o seu semelhante e ele se importa com as necessidades das pessoas que estão à sua volta. E nesse capítulo 2, João vai falar sobre o novo mandamento que diz respeito ao amor. E na semana passada, nós aprendemos que o mandamento é novo em sua profundidade, ele é novo em sua extensão e ele é novo em sua experiência. Então foi sobre o amor que nós começamos a conversar na semana passada e que vamos também dar continuidade hoje, falando sobre a importância de amarmos uns aos outros. No versículo 9, João aqui usa uma palavra muito forte, a palavra ódio. Essa palavra tem um significado muito pesado, porque no versículo 9 ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O que significa a palavra ódio aqui nesse contexto? Significa deixar de ajudar o seu próximo, o seu irmão, em situações adversas. Então João está nos ensinando aqui que quando nós não nos preocupamos com as pessoas, quando nós não temos aquela preocupação com os interesses do outro, nós estamos odiando essa pessoa. Então, se você não se importa com aquilo que as pessoas estão vivendo, as suas dificuldades, os seus medos, os seus temores, diz a Bíblia que você está se posicionando e agindo com ódio. E a Bíblia é muito clara ao dizer que aquele que odeia seu irmão, aquele que não se importa pela vida do seu irmão, ele está nas trevas.
Porque nós sabemos que o ódio não sobrevive na luz. Aquele que anda na luz, porque Deus é luz, ele ama o seu semelhante, ele ama o seu próximo. Não tem como você andar na luz e odiar o seu irmão, porque a luz dissipa todo ódio. Quem odeia seu irmão está nas trevas. João vai falar sobre isso também, lá no capítulo 4, no versículo 20. Então, queridos, não tem como a gente usar aquela expressão, não, eu não amo e nem odeio. Não, é impossível um discípulo de Jesus se posicionar assim. O discípulo de Jesus, ele foi chamado para amar. Não tem como ele ser imparcial. Não tem como ele dizer, não, eu não amo e nem odeio. Isso é impossível para um discípulo de Jesus. Se ele não ama, de fato, ele odeia. E no versículo 10, Tiago continua, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. João agora vai dizer que aquele que ama o seu próximo, o seu semelhante, e nós vimos na semana passada que o referencial, o modelo de amor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então aquele que ama como Cristo Jesus, ele permanece na luz, ele anda na luz. O que anda na luz e vê onde está indo, ele não vive tropeçando no pecado. Olha que interessante, João está nos ensinando aqui que aquele que anda na luz, aquele que ama o seu irmão, ele não tropeça no pecado. Ou ele não vive tropeçando no pecado. Então, se nós queremos e desejamos viver uma vida em que o pecado não será um tropeço para nós, precisamos, em primeiro lugar, andar na luz, na presença de Cristo, guardar os seus mandamentos. E precisamos, urgentemente, a cada dia, obedecer o mandamento do amor. Porque quando nós andamos na luz e amamos uns aos outros, nós não tropeçamos no pecado. Um crente que guarda ódio no coração, ele encontra em si mesmo tropeço para crescer espiritualmente. Ele serve de escândalo na comunidade onde ele vive. Aquele que odeia seu irmão, ele tropeça no pecado. Aquele que tem ódio no coração, aquele que guarda mágoas, ressentimentos pelo seu próximo, ele não cresce espiritualmente. E mais do que isso, ele vai ser um grande escândalo na comunidade onde ele vive. Ele vai ser um péssimo testemunho da palavra de Deus. É importante pensarmos sobre isso. Será que você tem guardado alguma espécie de ódio no seu coração? Será que a amargura é uma realidade na sua vida? Será que você tem guardado ressentimentos por causa de relacionamentos mal desenvolvidos, mal resolvidos? Será que você guarda um ódio tão profundo no seu coração que isso tem lhe impedido de crescer espiritualmente? É hora de você abandonar esse ódio e buscar o amor. Perdoar é a melhor atitude que você pode ter nesse momento. No versículo 11, João continua, aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. João aqui é muito claro. Quem odeia seu irmão está nas trevas. Ele não está em cima do muro. Ele não está no meio termo. Ele está nas trevas. E anda nas trevas. Então olha só, aquele que odeia seu irmão, ele tem uma origem. Aquele que odeia seu irmão é governado pelas trevas. E João continua, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio, o ressentimento, a falta de amor pelo seu irmão, pelo seu próximo, pode te cegar espiritualmente e você vai se perder na caminhada. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tem muitas pessoas cegas por aí, cegas não fisicamente, mas espiritualmente. Porque as trevas lhe cegaram os olhos e elas estão perdidas. Porque o ódio, ele cega as pessoas. O ódio faz com que as pessoas não enxergam a graça de Deus, a luz de Deus. Quem odeia seu irmão não tem a salvação da sua alma.
Então isso aqui é muito sério. Aquele que foi salvo, escolhido por Deus, ele ama o seu próximo. Ele não odeia. A marca do verdadeiro discípulo de Jesus é o amor e não o ódio. A marca do verdadeiro discípulo de Jesus são bons relacionamentos e não relacionamentos mal resolvidos. A gente sabe que jamais nós vamos conseguir se relacionar uns com os outros de forma perfeita, porque somos pecadores. Mas todo relacionamento quebrado, machucado, ele precisa ser resolvido no coração, uma vez que o ódio não pode permanecer, a amargura não pode fazer parte, o ressentimento não pode ser uma realidade na vida do discípulo de Jesus. Então, se você guarda mágoas, ódio de um relacionamento mal resolvido, é hora de você buscar a cura. Porque se você não buscar a cura, você vai ficar pelo caminho. Você não vai conseguir alcançar o alvo que Deus tem preparado para a sua vida. E quando nós não alcançamos o alvo de Cristo, nós não fazemos a sua vontade. E não fazer a vontade de Deus gera no nosso coração uma angústia profunda. De tal modo que nós paralisamos e não conseguimos experimentar a vida da maneira que ela é. Quem odeia seu irmão não tem propósito na vida. Porque no versículo 11, João é muito claro ao dizer que aquele que anda nas trevas, ele não sabe para onde vai, ele está perdido. Aquele que odeia a seu irmão, ele não tem propósito na vida. Ele não sabe para onde ele está caminhando. Você já encontrou pessoas assim? Pessoas que permitiram que o ódio tomasse conta do coração e você percebe claramente que são pessoas perdidas na vida. Pessoas que não sabem para onde estão indo. Pessoas que são frustradas porque não encontram a felicidade, não encontram o contentamento que a vida oferece. Elas estão perdidas, desorientadas. O ódio provoca essa desorientação. O ódio faz com que as pessoas permaneçam perdidas, sem direção. E no verso 12, João continua: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Agora, do versículo 12 até o versículo 14, João vai dar uma palavra de encorajamento. João já falou sobre a importância de guardarmos os mandamentos, ele falou sobre o novo mandamento, o amor, ele falou sobre a necessidade que nós temos de amar uns aos outros, de fugirmos do ódio, das trevas, e agora ele vai lançar essa palavra de encorajamento. E a expressão que ele usa aqui no início do versículo 12, filhinhos, aponta para o fato de que os cristãos foram perdoados e feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhinhos do Senhor, uma vez que Deus perdoou todos os nossos pecados. E quando nós somos perdoados, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos adotados pelo Deus Todo-Poderoso. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem família, nós estávamos desorientados devido ao pecado, mas Cristo Jesus nos adotou, Cristo Jesus nos escolheu, e ao nos escolher, Ele nos inseriu na família da fé. Hoje nós temos uma família espiritual, uma família em que podemos contar com ela, andar com ela, uma família que faz bem à nossa alma, ao nosso coração. Quando você estava perdido nos seus pecados, você tinha apenas a sua família sanguínea, e olhe lá. Mas quando você recebe Jesus como seu Senhor, Deus ele te concede uma família que vai caminhar com você. Que bênção, meus irmãos, é entendermos que Deus é o nosso Pai, que Deus cuida de nós e que nós somos filhos dele. Que no nome de Jesus, que nada nesse mundo lhe tire a esperança, a convicção de que você é um filho, uma filha amada e amado do Senhor.
Você tem um Pai, e esse Pai é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa os céus e a terra. E se nós temos um Pai, nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos, não estamos andando sem direção, não estamos desorientados, porque nós temos um Pai que aponta o caminho, um Pai que caminha conosco, um Pai que nos pega pelas mãos e nos leva no caminho e na direção certa. Que em nome de Jesus, que você que está me ouvindo não se sinta sozinho, não se sinta desamparado ou desamparada, porque você tem um Pai, você é um filho amado, você é uma filha amada. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Esse é o primeiro motivo pelo qual o apóstolo João está escrevendo. Ele está escrevendo porque nós somos filhos de Deus. João está aqui nos ensinando todas essas lições porque ele sabe que nós temos um Pai. João sabia que ele também tinha um Pai que cuidava da sua vida, que cuidava do seu ministério, que lhe dava direção e sentido de vida. E é isso que eu gostaria de lembrar você nessa noite. Você é filho de Deus e por causa disso seus pecados são perdoados. Seus pecados são perdoados não por causa de você, não porque você merece, não porque você é bom, mas os seus pecados são perdoados por causa do Pai que você tem. O Deus que é o seu Pai lhe deu a bênção de ter todos os seus pecados perdoados. Jesus Cristo, Senhor da nossa alma, Senhor da nossa vida, é aquele que morreu pelos nossos pecados. É aquele que garantiu a nós a segurança da salvação. Você pode viver seguro, você pode viver alegre, você pode viver feliz em meio às dificuldades, porque você é filho de Deus, porque os seus pecados são perdoados e porque Jesus morreu por você. Que essa palavra enche o seu coração de esperança. Que essa palavra traga aos seus lábios um novo riso, um novo cântico, uma nova canção. E que Cristo Jesus continue falando ao seu coração e manifestando a graça dele sobre a sua vida e sobre a minha vida. Vamos orar, vamos encerrar o nosso estudo bíblico dessa noite. Na semana que vem, se Deus permitir, nós continuaremos o estudo do capítulo 2. Vamos estudar os versos 13 adiante. Então eu espero que você esteja conosco na próxima semana, sendo edificado e abençoado pela palavra do Senhor. Ore comigo, peça a bênção de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a igreja de Cristo. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós somos filhos do Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor tem prazer em nós. Muito obrigado pelo perdão que encontramos em Ti, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, das nossas mazelas. Senhor, muito obrigado, porque não há um Pai que nos conhece de forma tão profunda como o Senhor. Não existe um Pai tão zeloso como o Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, pelo cuidado que nós temos recebido do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela forma carinhosa que o Senhor tem conduzido a nossa vida. Livra-nos, Senhor, do mal. Guarda os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a andar na luz, amando o nosso semelhante, amando o nosso próximo. Que o ódio, ó Deus, não seja uma realidade da nossa vida, mas afasta o ódio, a amargura e o ressentimento de nós. E que a paz do Senhor venha nos conduzir e que possamos sempre andar nos teus caminhos. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, abençoe todos aqueles que estão me ouvindo e nos assistindo nesse momento. Que a tua palavra, ó Deus, alcance o coração de cada um deles e que eles tenham a certeza de que a companhia do Senhor, a segurança do Senhor, são os maiores bens que nós possuímos. É que nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui e na semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos juntos, dando continuidade
a série A Segurança do Cristão. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e até logo!